dia! Eu gostaria de conversar sobre toda a experiência que eu tive de 40 anos de terapeuta de casal, de psicoterapeuta de família, individual. Eu tenho uma gama de histórias, de casos para compartilhar, de situações para compartilhar com vocês e que eu acho que pode ser bom, é triste, é duro, é alegre, é divertido, é sofrido principalmente, mas também tem muita alegria. Tem muita alegria descobrir que existe possibilidade nas relações, existe possibilidades na vida, no sentido da gente poder se aprimorar, poder evoluir, poder entender, né? E o conhecimento é muita coisa. Agora, o conhecimento, ele não vem do racional, ele não vem da teoria. Ele vem de você sentir, de você buscar lá dentro, se confirmar você na relação. Porque você é um ser com toda a sua complexidade. Você imagina no relacionamento duas complexidades se encontrando. Precisa ter um campo para caber isso, porque é muita coisa. A gente traz muitas dimensões para o relacionamento, né? Então, um relacionamento de casal, ele não é igual ao outro nunca. Então, essa é uma grande questão no relacionamento, poder caber as duas complexidades. E quando eu trabalho assim na relação, a primeira coisa que eu gosto de trazer é isso, que as relações elas não são iguais às outras, elas são únicas. E por que elas são únicas? Elas são únicas porque a gente traz para a relação o pacote que a gente veio, né? O que é esse pacote? O nosso pacote ancestral, o nosso pacote cultural, o nosso pacote da educação familiar que você levou, que você trouxe. Quer dizer, o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, o seu jeito de reagir, a gente traz para a relação. Então, se a gente não entender que no relacionamento amoroso existe um campo, que é um campo do 1 e do 2, não é só do 1, e aqui nesse campo a gente precisa investir o que a gente quer nessa relação. Eu, quando trabalho com um casal, a primeira coisa que eu faço é mostrar, assim, entre um e o outro, nesse meio, esse campo que eu gosto de chamar de entidade. Por que eu chamo de entidade? Porque a entidade vem de ente, é um ser que está ali. O campo que se chama relação é um ser. E esse ser precisa ser regado todos os dias, precisa ser olhado, precisa ser investido, ter uma dedicação de colocar cada dia uma coisinha ali para ele frutificar, para ele crescer, para ele expandir. Eu conhecia um mestre, o Lama Shagdu, há muito tempo atrás, e eu fiquei muito impressionada numa palestra dele, que ele dizia assim: as relações de casamento, elas realmente são estruturas mais próximas de você trabalhar seu karma. Porque em nome da atração, do amor, de você se encontrar, de você querer estar com aquela pessoa, não só vai potencializar qualidades, não só vai potencializar a luz, o positivo de cada um, vai potencializar também as dificuldades. E aí vai começar a aparecer as sementinhas daninhas que cada um traz. O que eu quero trazer para vocês, alguns pontos que quando eu começo a atender os casais, eu coloco. O primeiro ponto que eu coloco é esse, que entre um e o outro existe essa entidade que a gente precisa olhar para ela, o quanto nesta entidade, nesse campo relacional, existe a cara do um e a cara do outro. Porque as relações, às vezes, elas são moldadas, né? Um prevalece mais e molda o outro a partir de si. Mas o ponto mais importante para construir esse campo da relação é a comunicação. Temos muitos pontos, tá?
que eu vou colocar para vocês, como compartilhar as suas crenças, a sua filosofia. Um dos pontos que eu acho a fatia do bolo maior é a comunicação. A comunicação, o estatuto da comunicação a dois, eu acho meio sério falar estatuto. Eu gosto de comunicação porque na comunicação a gente traz os combinados. Eu acho que combinado é uma palavra a mais suave e a mais pertinente para se desenvolver esse campo, né? Então, o casal, quando ele combina, a gente não tem aquele ditado que aquilo que é combinado não é caro. Então, aquilo que é combinado na relação é uma possibilidade dela crescer, dela se aprimorar, dela ir em direção a quê? Fazer ponto de evolução. Combinar, muitas vezes na sessão, na minha experiência, não é tão difícil, porque aí eu já dou as dicas. Então vamos combinar isso. Primeiro encontro, vamos combinar que a gente, essa semana, vocês vão combinar isto. O que você gostaria de pôr aqui no campo da relação? De combinar para essa relação andar, para vocês saírem desse conflito de gato e rato, que um não está se entendendo, o outro põe a culpa no outro. O que vocês gostariam? Aí eu vou lá e pego a questão básica ali do combinado. Você concorda? Concordo. Você concorda? Concordo. Então vamos trabalhar esses combinados essa semana. Agora, o mais difícil do combinado é você manter o combinado. Como diz na prática da meditação, né? Você ter uma estrutura para meditar é muito fácil, mas o difícil aí é você cultivar a prática. Então, a relação também é isso, você cultivar os combinados. E cultivar os combinados, quando você está em terapia, não é chegar em casa e fazer DR. Porque, assim, comunicação não tem nada a ver com DR. Você deitar naquela horinha, assim, que você está cansado, já deu conta do dia. Assim, o que vale ali é dar um abraço, fazer um amor gostoso, se declarar. Mas não é virar para o outro e dormir azedo. Aliás, dormir azedo, um do lado do outro, é a pior coisa que existe. Isso vai criando uma acidez na relação, que depois, um outro vídeo eu vou dizer para vocês sobre o ressentimento e o que o ressentimento vai danificando a psique da relação e a psique individual. Então, é ali você não vai chegar e vai dizer: pô, hoje eu fiquei puta com você, pronto, acabou com a noite. Não, você ficou puta, muito do que você ficou assim, porque tem a ver com você, né? O Reich diz isso super bem, como terapeuta reichiana, eu gosto muito dessa colocação do Reich, que é: se você quiser saber quem você é, olha como você reage. Porque o jeito que a gente reage, o modo da gente decidir, o modo da gente fazer as coisas, o modo da gente agir e reagir tem a ver com o nosso caráter. Então, esse é aquele pacote que você traz para a relação e que você vai precisar filtrar com você mesmo. Por isso que na relação de casal, eu gosto de trabalhar um pouco nesse pensamento sistêmico, familiar e de casal. Às vezes eu atendo o outro sozinho, atendo o casal, e a gente vai andando e vai construindo. Nos anos 90 eu atendi um casal que era uma graça, assim, eles eram pessoas amorosas, eles tinham um ideal de família incrível, tudo era para construir aquela família ideal. Eles cuidavam dos filhos de um jeito amoroso, aliás, eles passavam assim o tempo organizando a vida das crianças, vivendo em função das férias, em função do que eles iam programar, da educação, de levar a criança nisso, instruir e se dedicar. Mas chegou um momento que eu comecei a colocar: vocês precisam entender que por detrás de uma família existe o casal, né? E o casal não existia, o erótico da relação não existia, a libido era baixa. E aí a gente começou a direcionar para o casal, no sentido de construir aquela relação. E a gente passou uns 2 anos construindo aquela relação osso a osso. Na realidade, gente, nenhuma relação vem pronta. Nenhuma.
Essa história de encontrei a minha meia laranja, o Romeu e Julieta, né? A gente tem esses ícones, esses arquétipos românticos dentro da gente de achar que isso pode acontecer na relação. Não. As relações não vêm prontas, a gente precisa construir passo a passo. Agora, o que vem é que em muitas relações, quando a escolha é feita por afinidades, você tem, assim, é mais fácil, né? Porque ela já vem mais pronta. E quando você escolhe por afinidade, aquela pessoa é um pouco mais próxima do seu jeito, né? Mas quando você escolhe pelo oposto, né, o que eu quero dizer? Quero dizer que às vezes uma pessoa tem uma baixa estima tão grande, assim, é tímido, é introvertido, não tem amigos. Aí ele encontra aquela mulher fantástica, extrovertida, cheia de amigos, decidida, que faz um monte de coisa, e ele escolhe aquele oposto. No andar da relação, aquilo vai parecer também que é uma defesa, aquele jeito de ser. Prevalentemente é uma defesa. Às vezes pode ser a qualidade da pessoa, mas muitas vezes, na minha experiência, é uma defesa. Essa pessoa também tem baixa estima. E aí quando começa a enganchar o sentimento de menos, o sentimento de humilhação, tudo que o outro faz está me humilhando, tudo que o outro faz, você está querendo podar meus amigos, você está querendo, antes de trazer o outro para a relação, não tem possibilidade, porque já está o imprint, já tem esse imprint de se sentir menos, sentir humilhado, de controlar o outro. Então essa relação é a pior, né? Essa relação você tem que construí-la passo a passo, até existindo uma certa amorosidade, entendimento, um amor pela relação. O amor não é o outro, não é pelo outro, o amor é no campo. Quem ganha com a relação é o campo, porque a troca tá no campo, a troca não está no 1 e no 2, a troca está no campo, né? A gente vai investir no campo, porque o campo ganha, as pessoas que estão em volta ganham, os filhos ganham, quando o campo é um campo vitalizado, é um campo amoroso, é um campo inteligente.